Caro estudante, seja muito bem-vindo à disciplina de pré-cálculo. Eu sou o professor Maurício, responsável por acompanhar você nessa disciplina, e nós estamos agora iniciando a nossa primeira aula. Vamos falar sobre alguns conceitos, alguns exemplos, discutir algumas questões, alguns exercícios, tudo que permeia a disciplina de pré-cálculo, nós vamos conversar aí ao longo das nossas aulas. Nessa primeira aula, nós vamos iniciar a nossa conversa falando sobre o conjunto dos números naturais e também sobre o conjunto dos números inteiros. Bom, começando então com o conjunto dos números naturais, cujo símbolo é esse N com dois tracinhos na diagonal, ele é o conjunto formado pelos números que nós usamos para contar. Uma cadeira, 3 horas, 5 maçãs, 4 camas, 10 televisões, 0 minutos e assim por diante. Então, ele é o conjunto formado pelos números 0, 1, 2, 3, sucessivamente de forma indefinida, ou seja, continua isso até o infinito, não tem parada, entre aspas. Esse conjunto dos números naturais, ele é equipado com duas operações que nós previamente já conhecemos, que é a operação de soma e a operação de multiplicação. Temos algumas propriedades relativas a essas operações. Por exemplo, a propriedade A1, que nós enunciamos aqui, a primeira propriedade, chamada associativa da adição, ela diz que A mais B mais C é igual a A mais B mais C, só que observe os parênteses ali na minha fala, talvez não dê para perceber, é claro, mas se você somar dois números e somar o resultado a um terceiro, é a mesma coisa que pegar um número e somar ao resultado da soma de outros dois. É isso que a propriedade associativa da adição nos fala, para todos os naturais A, B e C. A próxima propriedade é a comutativa da adição. Não interessa a ordem que nós somamos, o resultado é sempre o mesmo. A mais B é igual a B mais A, com A e B quaisquer números naturais. Ou seja, 1 mais 3, por exemplo, é igual a 3 mais 2. A terceira propriedade nos fala sobre o elemento neutro da adição. O elemento neutro da adição é o zero, porque quando nós pegamos o número A e somamos a zero, o resultado é o próprio número A. Ou seja, o zero não surte efeito quando considerada a operação de soma, certo? Então, o elemento neutro da adição é o zero. Agora, com respeito às propriedades relacionadas à multiplicação, nós temos o seguinte: quando nós temos três números multiplicados em sequência, A, B e C, nós podemos multiplicar os dois primeiros e depois multiplicar pelo terceiro, ou multiplicar os dois últimos e depois o resultado multiplicar pelo primeiro. Isso que essa primeira propriedade da multiplicação nos diz. A segunda propriedade da multiplicação é a comutativa. Comutativa é aquela propriedade que, conhecidamente, nós falamos que a ordem dos fatores não altera o produto. A vezes B é igual a B vezes A. Ou seja, 2 vezes 5, por exemplo, é igual a 5 vezes 2, que resulta em 10, certo? A terceira propriedade da multiplicação, chamada aqui de M3, ela nos fala sobre o elemento neutro da multiplicação. O elemento neutro da multiplicação é o número 1. Por quê? Porque qualquer número, um número A vezes 1, resulta
no próprio A, certo? 3 vezes 1 é 3, 5 vezes 1 é 5, 10 vezes 1 é 5. Por isso que o número 1 é o elemento neutro da multiplicação. Atenção com as nomenclaturas, não se confunda. O número 0 é o elemento neutro da soma. E o número 1 é o elemento neutro da multiplicação. E, por fim, a última propriedade elencada aqui abaixo, propriedade D, distributiva da multiplicação relativamente à adição. Ela nos diz que, se nós tivermos um número A multiplicando uma soma, você pode pegar esse número A e multiplicar cada parcela da soma e somar os resultados. É a propriedade da distributiva que nós conhecemos. Por exemplo, se nós tivermos aqui 2 vezes 3 mais 4, por exemplo. Isso pode ser calculado fazendo 2 vezes 3, que é 6. E aí você faz 2 vezes 4, que é 8, e soma os dois resultados. 6 mais 8 é igual a 14, certo? Famosa propriedade da distributiva, também conhecida informalmente como propriedade do chuveiro. Às vezes usa-se esse apelido porque faz meio que 2 arcos aqui dessa forma. O A atinge o B e o A também atinge o C, certo? E essas propriedades valem para todos os números naturais A, B ou C, certo? A, B e C, aí, em todos os casos, representam números naturais. E para você que talvez não seja habituado com esse símbolo, mas quando nós escrevemos, por exemplo, que A pertence ao conjunto dos números naturais, esse E, ele significa pertence, ou seja, eu estou dizendo que o A ele é um número natural, tudo bem? Essa simbologia A, esse Ezinho, e na sequência o conjunto dos números naturais, significa que A pertence aos naturais, ou seja, A é um número natural. Bom, dando sequência, nós temos agora o conjunto dos números inteiros. Ele contempla os números naturais, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, e também os negativos, ou seja, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e assim por diante. Os inteiros não negativos são 0, 1, 2, 3 e assim por diante, e é representado por aquele símbolo. Os inteiros não positivos são 0, menos 1, menos 2, menos 3 e assim por diante, indicado por esse símbolo. E os inteiros não nulos são todos os inteiros tirando-se o número 0, que é indicado por esse símbolo. Aqui no conjunto dos números inteiros, além de serem válidas todas as propriedades que nós vimos anteriormente para os naturais, também é válida essa propriedade A4, que diz sobre o simétrico, ou também chamado de oposto para adição. Para cada número, existe o seu oposto, ou o seu simétrico nos números inteiros. Para cada A, existe o menos A, de tal forma que, quando somados, dê 0. Bom, o que ele nos diz é o seguinte: o 3, por exemplo, tem o menos 3, que somados dá 0. O 5 tem o menos 5, que somados dá 0. E assim por diante. São os números negativos, correto? E, devido a essa propriedade A4, nós podemos definir em Z a operação de subtração, estabelecendo que A menos B é igual a A mais o oposto de B, ou seja, A mais menos B. Bom, e esses foram os conceitos abordados nesta primeira aula. Eu espero que você tenha conseguido acompanhar bem. Em caso de dúvidas, não deixe de conversar com os tutores e nos vemos na próxima aula.